Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguma questão que vocês querem trazer? Alguma coisa que esteja aí latente? Ou a gente pode... O que ficou latente foi o livro. Eu É, estressada aqui para comprar o Padrões de Estresse, né? Que eu anotei várias falas tuas. E até por isso que eu entrei no Deixa Mover, para ver se tu tinha colocado as fotinhos, porque aquelas coisas que você trouxe, eu acho que foi assim fundamental para a leitura, né, do livro, assim, eu não coloquei ainda. Eu vou escanear, tentar escanear depois da nossa sessão aqui, e colocar lá. O Kellerman tem uma escrita muito madura nesse livro, né? E ele, enfim, foi o último livro dele, né? Eu acho que tem uma experiência aí da escrita que acaba sendo visível, né? Nesse livro. Oi, Jamília, Michele, boa noite. E aí o que acontece? Para mim, ele é um grande suporte para a anatomia emocional, né? Principalmente para esse capítulo. E no Jamile, que estava no primeiro grupo, a gente não chegou a ler esse livro no primeiro grupo. Assim, na verdade, não é que a gente chegou a ler, Qual livro, mas o qual? padrões de estresse, né? Não. Não é que a gente não chegou a ler, eu não cheguei a trazer elementos desse livro, né? E aí ele traz umas coisas, eu até grifei assim, aproveitar que a gente está falando dele, mas tem uma coisa muito bacana que, assim, eu acho que ele vai contra a corrente, né? Quando ele diz assim, ó, são duas coisas. A primeira é assim: olha só um pouquinho. A forma sempre tem uma função social e pessoal. A forma sempre tem uma função social e pessoal. Essas formas surgem como padrões de resposta. Esses padrões têm a ver com receber e responder, com ir em direção ao mundo e voltar com a conexão pulsatória entre a metade superior do corpo e outra pessoa. Ele diz aqui a respeito de como há uma separação das mudanças que acontecem no corpo até os 8 anos de idade e a partir dos 8 anos de idade. Então, que até os 8 anos de idade é visível como o processo formativo é expresso na metade superior do corpo. E dos 8 anos em diante, como esse processo ele é expresso principalmente na metade inferior do corpo, né? Por algumas razões que ele não vai fundo aqui no livro, mas, por exemplo, a própria ideia de enraizamento da personalidade, de estruturação da verticalidade, do despertar da sexualidade, né, e das relações afetivas. E aí eu queria chamar a atenção ao fato de ele escrever que a forma sempre tem uma função social e pessoal. E é uma função basicamente de resposta. Não é uma função que está apartada do outro. A nossa forma não está apartada do outro. Nem a forma que nós formamos, nem as formas que nós queremos, por algum motivo, reformar. Isso implica que mudar as formas,
quando ele diz que a forma sempre tem uma função social e pessoal, mudar as formas é mudar, em alguma medida, nossas relações sociais e pessoais. Conseguem me acompanhar até aqui? E isso diminui, ao meu ver, uma perspectiva de que o processo psico-corpo terapêutico, ele nunca está apartado do mundo. Ele nunca está apartado do outro, ou dos outros com os quais nós convivemos. Inclusive, dos outros, em alguma medida, contribuíram para essa forma que não me ajuda muito. Isso implica que a gente vai, no processo formativo, não só nele, mas essencialmente no que o Kellerman propõe, aprender a lidar com as relações, sejam as relações quais sejam, as mais prazerosas e as menos prazerosas, como um caminho possível de um novo corpo, ou uma nova forma, ou uma nova forma no mesmo corpo, ou um novo corpo entendido em formas distintas, em formas novas, em formas que expressam uma função social e pessoal. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tive uma relação profissional que me trouxe uma série de efeitos na forma. Pode ter sido a exemplo de uma relação abusiva no trabalho. E eu continuo nesse trabalho. Eu não saí desse trabalho. E uma das coisas que me surgem como possibilidade é fugir desse trabalho. É nunca mais ter contato com essa pessoa que contribuiu para que essas formas aparecessem, porque essas formas surgiram como resposta. Essas formas foram a minha maneira de responder ao outro. Nesse sentido, por mais que a gente não use a voz, por mais que a gente não abra a boca e não mova um músculo em direção ao outro, há uma resposta no meu corpo. No processo de reformar a si mesmo, no processo de elaborar sobre os efeitos dessa relação, vai ser muito bem-vindo, quando isso é bem manejado, vai ser muito bem-vindo que eu encontre essa pessoa, que eu consiga reformar uma nova relação com ela, ou que eu consiga reformar uma relação, né? Criando uma nova relação com ela. Então, eu não preciso excluir a presença da pessoa. Eu posso reverter, remodelar, reconstruir a relação. Estou dizendo isso porque a gente está falando aqui, nos exemplos, nos casos clínicos, isso vai ficar mais explícito. Mas a gente está falando aqui de situações que tendem a levar o indivíduo a uma certa solidão, que tendem a levar o indivíduo numa certa responsabilidade e muitas vezes culpa que isola o processo das outras pessoas, que isola esse processo de evolução pessoal das outras pessoas. Então eu tenho que dar um jeito em mim. Na verdade, não é muito bem assim. Eu preciso entrar em contato com as minhas formas em relação ao outro. Eu não vou fazer isso isoladamente. Eu não vou fazer isso criando uma ilha. Porque às vezes foi essa ilha que me levou a esse padrão. Eu preciso. E eu vou fazer isso voluntariamente. Eu vou fazer isso como uma ação. Mais do que uma ação, como uma decisão. E aí ele critica o tal do flow, né?
Olha que interessante. Ele diz assim: em nosso mundo falamos de fluir. Para mim, capacidade formativa e autoadministração significam o uso das próprias experiências para formar um self interior que dê conta de uma infinidade de necessidades, de alimentar e encontrar um abrigo seguro para o próprio self, isso no sentido amplo, né? Não só no sentido estrito, e de levar adiante interações sociais de um determinado tipo que resultem em uma forma subjetiva, pessoal. Dá um certo trabalho estruturar um self interior. Ele não acontece por acaso. De nada adianta um paciente perpetuar sua filosofia de deixar acontecer. Nada ocorre por acaso. O paciente tem de usar a si mesmo para organizar seu comportamento. No caso de uma criança, chamamos isso de praticar. Então, esse processo formativo, ele não está entregue ao tempo somente. Por mais que a gente entenda, nessa altura do campeonato, a relevância do tempo no processo formativo. Ele não está entregue ao tempo. Ele se relaciona com o tempo, mas antes de tudo, ele parte de um ato decisório sobre si próprio. Além disso, olha que interessante. Ele diz assim: aí, um minutinho. Uhum. Segura aí que isso é importante. Se um adulto rejeita suas experiências anteriores de formação, pode rejeitar outras coisas que são novas. O conceito formativo implica que as formas sejam afirmações de uma história pessoal, mas podem não ser uma afirmação do futuro. Podem não corroborar ou não me orientar no sentido daquilo que eu desejo no futuro. A maturidade envolve a capacidade de formar uma estrutura que represente a própria experiência e a capacidade de conviver com ela, sem tornar-se vítima. A quantidade de mudança e o intervalo de tempo em que ela ocorre indicam a natureza da falta de forma de um paciente. E aí eu quero chamar a atenção a isso. Uma das indicações de imaturidade somática é a rapidez com que o paciente é capaz de mudar de forma. Vou repetir. Uma das indicações de imaturidade somática é a rapidez com que o paciente é capaz de mudar de forma. Notem, ele disse, se um adulto rejeita suas experiências anteriores de formação, pode rejeitar outras coisas que são novas. O conceito formativo implica que as formas sejam afirmações de uma história pessoal, mas podem não ser uma afirmação do futuro. O que a gente está querendo explorar aqui nessas falas do Kellerman é que, assim, nós não queremos uma mudança rápida. Nós não queremos isso. Por que nós não queremos isso? Porque isso não reflete a nossa biologia. As nossas mudanças não acontecem rapidamente. Parem para pensar o tanto de tempo que levou para vocês se tornarem quem vocês são. Ou o tanto de tempo que levou para que vocês observem algum efeito na própria forma, na forma de si mesmo. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Portanto, não parece adequado rejeitar isso. E aí vocês lembram de um verbo que eu sempre uso nas práticas, que é acolher?
Então, a gente parte do acolhimento, mais uma vez. A gente não parte da mudança. A primeira etapa é o acolhimento, exatamente. A natureza não dá salto. O processo formativo ele não é quantizado. Ele é contínuo. Quando eu digo que ele não é quantizado, é que ele não está dando saltos de estados. Eu não sou uma pessoa hoje e sou outra amanhã. Eu sou uma pessoa em contínua mudança, que pode estar amanhã um pouquinho diferente do que eu estou hoje. Mas eu não dou um salto. Faz sentido isso para vocês? Fica compreensível? Tem 2 pontos que eu queria destacar. Primeiro é a ação decisória sobre si mesmo. Esse flow, deixa acontecer, ou deixa mover, ele é crítico ou deixa mover? Brincadeiras à parte, ele é crítico a essa postura que o tempo resolve. Ah, calma lá. O tempo é parceiro no processo. Mas eu não estou entregue ao tempo. Eu tenho um ato decisório sobre si mesmo. Entendendo, inclusive, as limitações que a minha relação com o tempo tem. Por exemplo, eu não posso voltar no passado, muito menos me adiantar no futuro. Eu não posso voltar no passado, muito menos me adiantar no futuro. Se eu não posso voltar no passado, do que me adianta ser vítima das formas que foram respostas às minhas experiências vividas? Não me parece adequado. É por isso que eu não rejeito. Por mais doloroso que isso possa ser, eu não rejeito as minhas formas. Sabe quando a gente se machuca? Né? E você, ai, não acredito, não acredito, né? Foi aquilo lá, e se pudesse voltar atrás. Aí você fica com aquilo, né? Que aí eu acho que quem trabalha na clínica vai ter muito mais propriedade de falar sobre isso do que eu. Mas uma das grandes questões do processo de reabilitação é a pessoa aceitar que ela não é a mesma, ela nunca vai ser a mesma da pessoa que ela era anterior à lesão. Porque muitos processos aconteceram para que aquele corpo se regenerasse, para que aquele corpo desse conta de si próprio, né? Então, assim, quando eu quebrei os dedos, já contei essa história, né? Contei essa história no primeiro dia, não foi? Quando eu quebrei os dedos e fiquei, né, dançando, que eu fiquei 2 anos sem movimento dos dedos, claro que eu era muito jovem, né? Tinha ali 22 anos, lá 21 anos. Me trazia muita revolta. E a revolta é um ato de fúria contra o tempo. Não é isso a revolta? A revolta é um ato de fúria contra o tempo. E a revolta, ela me do acolhimento. Ela me aproxima da rejeição. A rejeição do tempo agora, que foi possível por um tempo antes. Esse é o primeiro ponto, né? Esse ponto do ato decisório, esse é o segundo ponto, né? O primeiro ponto é o ato decisório, o segundo ponto é essa não rejeição das formas, e o terceiro ponto é que isso leva tempo. Ah, Maestro, mas quanto tempo? Não sabemos, mas não é rápido. Não é de um dia para o outro. Ah, mas como que eu distingo o que é rápido, o que é devagar? A gente também não sabe. Agora, o que a gente sabe é que não vai ser instantâneo.
Nunca vai ser instantâneo. Não sabe aquela pessoa? Isso vocês, com certeza, me corrijam se eu estiver errado. Me corrijam se eu estiver errado. Mas com certeza vocês já devem ter passado. Me corrijam, por favor, se isso nunca aconteceu. Por um paciente ou um cliente que faz 2, 3 sessões e já se sente livre, né? E já não quer mais, não, já resolvi. Para mim já tá bom. Essa paciente hoje, inclusive, faltou e não me avisou. É muito comum, né? Até porque o processo terapêutico, ele não é linear. E geralmente, assim como o processo pedagógico, ele tem platôs. Ele tem momentos de estagnação. É natural. É natural. Porque a gente não tem saltos sobre si mesmo diariamente. Quanto mais semanalmente, mensalmente, às vezes demora meses para a gente ter um salto, anos para ter um salto sobre si mesmo. E vejam que ele defende isso nesse livro. Olha que eu acho uma pérola desse livro. De verdade, uma pérola, porque assim, coloca a mão no coração e diz: calma, acolhe, não rejeita, não vá embora, não cria. Na verdade, assim, a resposta de fúria, a resposta comportamental, ela vai acontecer, porque nós somos seres humanos. Mas não crie um ambiente favorável para que essa revolta contra o tempo, essa fúria contra o tempo, na verdade, que é a revolta, ela tome conta de você. Então, assim, nos estágios iniciais, eu nem estou tocando na forma diretamente. Eu não estou tocando na forma. Eu estou tocando na relação consigo próprio. Eu estou tocando numa. Não só numa autoaceitação, mas é numa autopermissão. Porque eu não cheguei ali de um dia para o outro. Eu não vou sair dali de um dia para o outro. E eu acho que isso é de uma honestidade tão grande, que talvez seja o que nos falte. Não a honestidade. Não é a honestidade que nos falta. O que nos falta é um ambiente mais possível para que essa honestidade aconteça. Porque a gente sempre quer soluções rápidas. A gente sempre quer assim, né? Estou falando num aspecto amplo. E existem muitas ofertas de soluções mágicas para tudo, para o trabalho, para o amor, para a patologia. Por que que isso acontece? Porque isso é rentável. Isso é rentável, né? Pensem num processo, pensem numa intervenção de saúde mental, por exemplo, que diz o seguinte: o processo que diz o seguinte, né? Vem até nós. O processo vai ser longo e não sabemos quanto tempo vai durar. E pode ser que você se encontre em vários momentos sem se perceber em evolução. Isso vai vender? Isso não vai vender. Então, assim, na verdade, não é nem vender ou não vender, mas parece que a gente não parece que a gente não tá mal preparado, não é? Parece que nós somos péssimos profissionais, então. Eu já dei esse exemplo aqui, mas muitas mães me procuram assim, desesperadas. Ah, cheguei até em você porque fulano, ciclano indicou. A minha filha vai fazer um teste daqui uma semana. Você pode dar umas aulas para ela assim?
rápidas, assim, porque ela precisa passar nesse teste. E aí, geralmente, pessoas muito ricas, né? Não, é assim, a gente não tem problema, pode cobrar o que você quiser, a gente paga. Voltei? Voltei. E eu respondo, olha, muito obrigado por você ter chegado até mim, mas não tem como. Não vai ser em uma semana, né? Eu posso até dar algumas dicas, assim, mas isso eu faço por texto. Eu não vou modificar a técnica da sua filha em uma semana. Na verdade, nem na técnica que eu ajo. A técnica, ela é secundária, inclusive. Leva tempo. E aí eu acho que o que ele propõe, essencialmente nesse livro, quando ele fala dos padrões de estresse, é assim. Grande parte do processo está em resgatar, como no nascimento, resgatar, como quando no nascimento nós não nos incomodávamos com a duração do tempo. Nós não queríamos adiantar ou retroceder no tempo. A gente simplesmente existia e experienciava o mundo. Notem, isso não é deixar fluir. Porque no nosso caso, eu dei um exemplo aqui de um bebê que nasce, né? O bebê que nasce, ele está lá. Né? Ele está lá para experienciar o mundo. Mas ele ainda não criou elementos suficientes para afirmar um ato decisório sobre si mesmo. Ele nem corporificou a identidade sobre si mesmo ainda. Mal existe o eu. Mal existe o self. A gente está falando agora de um outro momento da vida. Um outro momento que não só o self foi estruturado, mas ele foi, e todos nós fomos, continuaremos ser até que a nossa vida finde agredidos. Em alguma medida, e aí eu peço um distanciamento do Kellerman para dar uma opinião. E opinião é opinião, né? É a opinião do maestro. Mas a minha opinião é que em algum... Tô travando? Tá, né? Mas eu voltei agora? Tá. Em alguma medida, esse processo de evolução pessoal é aprender a responder às agressões sem que a gente se perpetue em formas que não nos ajudam. É responder às agressões da vida, que todos nós sofremos continuamente. E não que a nossa vida ela seja significada pelas agressões, não é isso. Né? Parece que não é uma postura pessimista, não é isso. É uma postura somática, talvez, né? No sentido em que eu vou observar a resposta nesse corpo e excluir qualquer possibilidade de uma leitura sobre si mesmo que me leva a um comportamento, uma ação que não conseguiu responder, que não conseguiu reagir, que foi falho.
Eu não fui falho, né? Eu não consegui não reagir. Eu não consegui responder. Eu respondi da minha forma. Eu reagi da minha forma. Eu me comportei como eu pude me comportar. Já que eu me comportei, já que eu reagi a maneira que eu pude reagir, qual um caminho adequado? Rejeitar ou acolher? Acolher. Não vou rejeitar. Então, sabe aquilo que incomoda a gente? Na gente mesmo? Né? Aquela coisa que assim, isso, não sei o quê. Traz para perto. Não joga fora. Porque isso também te compõe. Isso também é você. Você também é essa camada que te incomoda. Porque te incomoda por algum motivo. Esse incômodo impregnado, esse incômodo corporificado, ele existe por uma significação. Ele não está isolado do mundo. Ele está incorporado no mundo. Então, isso pode te levar, por exemplo, a uma reflexão de uma relação com a família, de uma reflexão de uma relação com o trabalho, de uma reflexão com uma relação com a sua parceira ou seu parceiro amoroso. E, de novo, para finalizar minha fala e passar para vocês, de novo, isso não é uma falha do indivíduo, porque isso não está apartado do outro. As minhas formas têm uma função tanto pessoal quanto social. Isso quer dizer que eu vou levar ao mundo as minhas questões. Eu vou levar ao mundo as minhas formas. E na orientação pedagógica ou terapêutica, e ainda expressiva, eu vou convidar a pessoa que eu oriento a trazer isso para o mundo. A deixar de ser, a deixar de expressar uma forma em si mesmada, uma forma cheia de si, né? Não é só uma forma cheia de si, é uma forma cheia do nós também. Essencialmente cheia do nós. Porque senão eu isolo uma das funções da forma, que é a função social. Então vai chegar uma hora que eu vou ter que procurar a família. Vai chegar uma hora que eu vou ter que procurar o trabalho. Vai chegar uma hora que eu vou ter que procurar o meu parceiro, a minha parceira. Vai chegar uma hora que eu vou ter que procurar aquilo, aqueles ou aquelas que contribuíram para que a minha resposta dessa forma, a essa maneira, dessas formas, surgiram. Me digam se eu chego em vocês e de que forma que isso chega. Fale um pouquinho comigo. Senão eu fico em si mesmado. Eu acho que hoje está todo mundo meio ensimesmado. Eu acho que é complexo, né, Maestro? É profundo, assim. Demora. Eu te ouvindo falar, às vezes até me perco um pouco no meu raciocínio, sabe? Do entender esse encadeamento que ele propõe, assim. Porque, como você disse, é um livro que eu não tive contato,
Então, eu acho um raciocínio difícil, assim, sabe? De digerir logo de cara, de tentar tanto trazer para mim, quanto pensar numa situação, num exemplo, assim, eu acho difícil. E não é... É como se eu quisesse que você desdobrasse mais o assunto, sabe? Uhum. Para eu ver se eu consigo acompanhar melhor. Ele não é trivial mesmo, né? É. Mas vamos pegar um ponto aqui, um dos pontos, que é o ponto da mudança que não ocorre rápido. Uhum. E que não deve acontecer rápido, né? Então, assim, eu vou ler o trechinho. Uma das indicações de imaturidade somática é a rapidez com que o paciente é capaz de mudar de forma. A criança, ela é plástica, pode mudar de forma instantaneamente. É relativamente incontida, prestes a tornar-se alguém com limites. Quando um adulto apresenta essa capacidade, o terapeuta tem de reconhecer que o paciente não organizou muita estrutura. Isso não quer dizer que não possa mudar de forma em um período relativamente curto de tempo, mas sua capacidade de fazê-lo e o tempo que consome nisso em relação com o grau e a estratificação da sua condição, overbound ou underbound. A essência do esforço formativo é a capacidade de autoadministração. Nas sociedades primitivas, estar em harmonia com a natureza e viver segundo as regras naturais são as metas principais. Em nosso mundo, falamos de fluir. Para mim, capacidade formativa e autoadministração significam o uso das próprias experiências para formar um self interior que dê conta de uma infinidade de necessidades, de alimentar e encontrar um abrigo seguro para o próprio self e de levar adiante interações sociais de um determinado tipo que resultem em uma forma subjetiva, pessoal. Lá atrás, de novo, ele diz: mesmo sabendo que o processo demanda tempo, isso não quer dizer que não possa mudar de forma, que a pessoa não possa mudar de forma. Só que a sua capacidade de mudar de forma e o tempo que nisso tem relação, e o tempo que consome nesse processo tem relação com o grau e a estratificação da sua condição de muitas bordas, de excesso de limites ou de falta de limites. Então, pensem o seguinte: em um padrão colapsado, eu tenho falta de bordas, né? Eu tenho falta de limites, me falta estrutura para dar conta de mim, né? E o grau que isso aconteceu, a estratificação que isso expressa, vai impactar diretamente no tempo que eu vou levar. Então, quanto maior o grau e maior a estratificação, mais tempo eu vou levar. Agora, notem, não há nenhum problema nesse tempo aumentado. Eu não quero encurtar esse tempo. Eu quero um processo longo. Eu não quero um processo curto. Por que eu quero esse processo esgarçado? Eu quero esse processo esgarçado justamente porque essa plasticidade da forma, em correlatos biológicos, ela não é instantânea. Ela nunca é instantânea. E quando ela se mostra instantânea, eu não tenho condições suficientes ainda de sustentar a minha forma. Seja ela qual seja ela qual for.
Então, entendam o seguinte, até para uma forma colapsada, que se perdura ao longo do tempo, é necessária uma condição de manutenção. Você está falando isso, mas está me vindo aquele tema que a gente discutiu em algum dos grupos daquele artigo das posturas de poder, sabe? Que é tipo, eu vou me colocar numa determinada postura e isso é rápido, né? Então isso não é sustentável, não se mantém, não é isso? Isso é, exatamente, isso é superficial. Uhum. Ele É diz o seguinte, fingido mesmo, né? É fake it then make it. é, Ou não, não é? é isso, é exatamente isso. Ou não, que eu digo assim, finge até que faça, ou não, né? Assim, é o processo, na verdade, o fake it then make it é você vai num processo, não é exatamente, você tem um processo, não é simplesmente fazer a postura do super-homem, levantar o peito e isso vai te sustentar nessa situação, né? Porque ele diz assim, as condições overbound e underbound não são apenas estados do organismo, são estados de existência. Uhum. A gente não muda estados de existência de um dia para o outro. O que a gente pode mudar são formas superficiais. Mas são formas superficiais palavras do Kahneman, formas superficiais que protegem uma camada visceral amorfa, ou seja, sem forma. Então, essa forma externa que se modifica, então, assim, eu estou aqui, duas sessões, já estou maravilhoso, não preciso mais, obrigado, estou aqui seu dinheiro. Internamente, isso pode estar sem forma. Eu posso cair numa cilada armada por mim mesmo, que não reconhece que eu preciso maturar isso. Inclusive, um estado prazeroso. E não é que eu tenha que, e não é que eu não tenha que aceitar o estado prazeroso, né? Então assim, vou fazer uma alegoria aqui, né? Uma caricatura. Então, assim, eu estou num estado depressivo. Aí no outro dia eu me sinto feliz. Ah, não posso me sentir feliz porque não é a hora ainda. Não é isso. Uhum. Né? Eu posso me sentir feliz. Mas o meu estado de felicidade ou de não angústia não pode me levar a uma compreensão que o meu processo acabou. Porque eu preciso criar condições de manter isso. Não ad eterno, né? Então, quando eu reconquisto uma relação com a minha família, com a minha companheira, com o meu trabalho, eu preciso dar tempo de sustentar isso. Então, assim, eu alcanço e eu sustento. Não basta alcançar, é preciso sustentar. É igual eu falo assim para os bailarinos jovens. Se engana quem pensa que difícil é entrar numa companhia de dança. O difícil é ficar numa companhia de dança. Agora, sabe o que é mais difícil ainda do que entrar e do que ficar numa companhia de dança? É dançar. Isso é mais difícil ainda. É igual a universidade pública. A universidade pública não é impossível você entrar. Não é difícil você entrar. Com um pouquinho de... Você vai. Difícil é sair. Entrar você até entra. Agora, sair, aí é o problema. Porque é necessário sustentar isso. Uhum. A exemplo das pessoas que montam negócios que não duram meses. O difícil não é montar um negócio. O difícil não é lançar uma ideia. O difícil é sustentar uma ideia. É fazer aquilo continuamente. Faça chuva, faça sol, com mais ou menos tempo. Mas estar ali, continuamente. E aí umas horas você vai, é igual eu não deixo mover. Tem semanas que eu tô assim, meu Deus, vem um post atrás do outro. Eu tô, sei lá, 15 dias sem postar, eu acho.
mas isso está latente, Uhum. né? Isso está estruturado. Então, assim, eu não sei se eu vou trabalhar com o Deixa Mover até morrer. Não sei. Mas eu tenho certeza que ele não morre amanhã. Muito menos nos próximos meses. Agora, estou dando um exemplo profissional que reflete um estado que foi maturado, né? Então, vejam o seguinte, para amarrar minha fala. Eu não vou buscar uma solução rápida. Por mais que, em um mundo ideal, isso fosse querido. Mas eu não vou. Bora lá. Eu me apego naquele grãozinho que você falou, sabe? Se apegar no grão de que você conseguiu e às vezes nem esse grão vai aparecer. O tempo que eu sumi aqui, que eu estava no Brasil, todo esse estudo que você traz aqui do Kellerman e essa forma como você está fazendo o entrelaçamento com os outros livros que eu não tinha feito sozinho, fez toda a diferença. E está sendo muito experiencial. Então, no corpo é muito fácil ser sentido essas mudanças de formas rápidas. E quando eu acho que ele fala sobre a mudança de forma essa rápida ter a ver com imaturidade, eu acho que tem a ver com inconsciência, né? Porque a gente muda e desmuda e tipo e volta para a forma, né, que eu estou acostumada a responder. Vai chegar uma hora que isso vai ficar mais assentado, mas foi um processo para realmente ser mudado e não achar que numa primeira resposta diferente, tá ok. E eu falo que foi muito vivencial, porque assim, eu como expatriada, é muito engraçado quando eu volto para a família de origem. As formas, elas me montam todas, sem eu querer, só que agora eu tenho a consciência, por isso que é muito explícito, assim, você percebe as respostas do corpo. A minha questão é exatamente como segurar a minha ansiedade com relação ao outro. Eu me propus, eu tenho essa ação decisória, né? Esse motor, o dia, todos os dias, né? Nos dias de mais caos, a ação está lá, entendendo que é um processo e tudo. Então, para mim, pessoalmente, tá super. Só que me dá uma ansiedade de ir pelo outro. E ir pelo outro é muito complicado, porque a pessoa tem que remar muito contra a maré. É o tal da lentificação, né? Fazer um movimento rápido, se você se preparar um pouquinho, você faz. Fazer um movimento lento é que é a questão. Andar devagar, sentir os pés, perceber esses tecidos, né? E isso não é vendável. Então, essa briga assim interna, profissionalmente, é um conflito gigante que eu tenho, né? De como é um material precioso que a gente tem em mãos, é um material extremamente necessário, ainda mais depois da pandemia e de toda essa questão de velocidade alucinante que a gente está entrando, né? Com a inteligência artificial, nem vamos comentar, porque aí mesmo que o salto foi mais quântico, então é super necessário, ok. Como deixar minimamente atraente ou, para não falar vendável, sabe? É muito contra a maré, né? Eu trabalho com mulheres na menopausa, aí é mesmo que são elas, porque o que se vende muito é para você não envelhecer, você vai atrás de hormônio e você vai atrás de um corpo que não é seu, porque a gente não vai morrer jovem, ponto. Uma coisa é envelhecer com qualidade, outra coisa é querer manter um corpo, uma forma, se apega, né? E aí a couraça ela vai enrijecendo mais. Então essa que é a minha grande ansiedade, assim, né? Enfim.
E acho esse grupo aqui, para mim, está sendo bem, bem, bem importante mesmo, Maestro. Me dá um chão para acolher, sabe? Falar assim, estamos acolhendo também, filha. Vocês sabem que esse livro, lá no final, ele tem um texto que é assim, o que significa educação somática. Aí ele começa assim. Quando um terapeuta entra no processo somático emocional de uma pessoa, encontra algo mais do que ideias que ela possa ter de si mesma e de seu modo de sentir. Ele começa a descobrir a história corporificada dessa pessoa e como suas interações consigo mesma e com os outros criam uma forma humana que garante sua continuidade. O educador somático tenta também capturar a natureza e o significado de uma agressão e a função desorganizadora e reorganizadora que dá voz ao processo formativo. E como essa voz é uma conexão com o indivíduo e algo maior do que o próprio indivíduo. Esse é o espírito que deveria sustentar todo o trabalho somático emocional. O trabalho requer coragem, respeito e imaginação, tanto do terapeuta como do paciente. O educador somático é mais do que um mecânico do corpo ou um intensificador de emoções. É uma pessoa que trabalha com um processo de criação. É diferente de impor a ele uma meta estereotipada. Vou dizer de novo. Descobrir o que esse processo significa para o paciente é diferente de impor a ele uma meta estereotipada. Para finalizar, o terapeuta somático busca aprender as regras que o paciente adota para mudar sua forma. E em que momento, por ignorância ou medo, ele abandona essas regras. Uma pessoa nasce para criar forma, e o momento atual pode ser o momento certo para criar outras formas. Esse é o sentido da frase, anatomia é destino. Anatomia é destino quando significa a capacidade de organizar uma infinidade de formas emocionais. Transforma-se em um conceito negativo quando vista como fixa e inalterável. A anatomia é uma morfologia complexa que manifesta uma percepção vital ou consciência da sensação. Vou falar de novo. A anatomia é uma morfologia complexa que manifesta uma percepção vital ou consciência da sensação. A forma de uma pessoa tem relação direta com sua dimensão de vida, e a estruturação de uma forma é, de fato, um destino e uma vida. Por que eu trouxe isso depois da fala da Patrícia? Porque eu acho que, assim, quando a gente toca no outro, nos nossos processos, quando a gente encontra com o outro nos nossos processos, seja um processo terapêutico, pedagógico barra terapêutico, terapêutico barra pedagógico, a gente não deve, não deveria, como profissionais, se esquecer ou se distanciar da nossa própria humanidade, que revela desejos, ansiedades, aspirações. Mais do que isso, essa tomada de encontro com o tempo, de forma presentificada, ela também acontece na gente. Para que a gente encontre paz. Acho que paz é a melhor palavra que eu posso usar. Para que a gente encontre paz nesse tempo. Porque é o tempo que a gente pode encontrar alguma coisa. A gente não pode encontrar nada no tempo do outro. Quando ele diz aqui,
Uma das funções do terapeuta é descobrir o que o processo descobrir o que o processo significa para o paciente. Não é o que ele está buscando de solução. Então, o que significa para a pessoa estar em terapia? O que significa para você ter vindo à minha sala hoje? Ao meu consultório hoje? À minha sala de aula hoje? Onde isso encontra sentido? Mesmo vocês que estão aqui, qual o significado de vocês estarem aqui? Por que que vocês estão aqui? Mais do que sair daqui com o livro decorado, ou com o livro entendido ou não entendido, mais ou menos entendido. Porque quando a gente para responder sobre as significações da vida, o processo formativo está acontecendo. E no fundo, é o que a gente quer. A gente não quer as soluções perfeitas. Muitas vezes, a gente não quer soluções. Nessa perspectiva, tá? Não no mundo real. No mundo real, a gente quer soluções. Né? Mas nessa perspectiva, a gente não quer soluções. A gente quer uma boa lida com o processo de resolução. Lembram da história da borracha? Né? E aí o que acontece? Como deixar isso convidativo? Como fazer com que o outro possa encontrar conforto em um lugar que é justamente o lugar que o incomoda? Não é essa a pergunta? Como encontrar conforto no lugar que é justamente o lugar que me incomoda? É dando uma outra forma para esse lugar. É ressignificando esse lugar. Porque esse lugar não é fixo. Esse lugar não está dado. Esse lugar está em contínua transformação, assim como eu. Tá. Isso parece ser demasiado conceitual. Como isso encontra o corpo? Como isso encontra a sensação? Como isso encontra a minha própria anatomia? Isso vai encontrar a minha anatomia? Isso vai me encontrar a partir do momento que eu tiver condições, não só de experimentar como as formas do meu corpo reagiram ao ambiente e reagem a esse momento de agora. Então, inicialmente, como eu acolho essas formas, como eu acolho essas reações, e a partir daí eu posso propor caminhos de resolução. E só no terceiro estágio, como eu encontro possibilidades de sustentação dos caminhos escolhidos. Se o meu trabalho me incomoda, eu me entristeço e me fecho, me densifico, o primeiro passo é reconhecer que eu me densifico. E eu acolho, eu não rejeito isso. Eu não me revolto. Eu não crio uma fúria contra o tempo. Eu acolho. E eu noto que eu me densifico no meu trabalho. Se eu sei que o meu trabalho é parte fundamental, é fundante dessa forma densificada, eu vou propor uma nova forma para o meu trabalho. Então, eu vou buscar uma expansão para o meu trabalho, uma expansão para a relação criada no meu trabalho. E eu vou propor, eu vou apostar isso. E eu vou vendo o que vai dar. Então, eu vou expirar, eu vou alongar, eu vou expandir, eu vou olhar, eu vou fazer um grounding.
E eu vou notar se funciona ou não. Se não funcionar, eu vou tentar uma outra via. Se funcionar, opa, me densifico menos. Eu consigo olhar para o meu chefe menos densificado. Legal. É hora de terminar? Não. É hora de descobrir como sustentar isso. Porque eu não cheguei ali, essa densificação não chegou de um dia para o outro. Ela não vai embora de um dia para o outro. E eu não quero que ela vá embora de um dia para o outro. Porque o que ela tem vai me ensinar. Ela vai me ensinar. Essa densificação vai me ensinar. É o que eu tenho, inclusive, de mais expressivo para me ensinar. Então eu vou agora descobrir como sustentar isso. Tanto o estágio inicial, o estágio intermediário, como esse estágio, partem de uma mudança de posição da pessoa que quer mudar a si mesma completamente, instantaneamente, para a pessoa que quer reformar a si mesma, ou que quer entrar em um estado de evolução pessoal, ou que quer resgatar a evolução pessoal. Estabelecendo um ato decisório sobre si mesma, mas não entendendo esse ato decisório como instantâneo. Então, se essa pessoa faz uma plástica, existe ali a tentativa de um impedimento para a ação do tempo sobre o próprio corpo. Aí eu tenho um caminho, alguns caminhos. É possível que esse entendimento se modifique? Sim, não, talvez. E se ele não se modificar? O que a gente faz? A gente está perdido? A gente vai aprender a lidar com ele. Então, essa forma esticada, estruturada, cirurgicamente, de forma invasiva, que é superficial e é uma capa para uma ausência de estrutura, é a forma que a pessoa tem. E ela vai dizer assim: muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Porque é o que a pessoa tem. Vocês entendem que a gente não vai em busca de alguém que eu não sou? E os nossos clientes, os nossos pacientes, os nossos alunos também não devem ir em busca dessa pessoa que eles não são. Ah, mas eu quero modificar um pouco a minha forma, o meu comportamento, a maneira como eu me relaciono com a minha família, com o meu trabalho. Legal, muito bem. Comece acolhendo você mesmo. Comece entendendo quem você é agora. Então, se você é a pessoa submissa, ok, acolha a sua submissão. Respeite essa forma. Se você é extremamente autoritária, acolha o seu autoritarismo, evocando respeito com, né, o respeito com o outro, nesse caso. Mas eu não parto para mudança direta. Eu parto primeiro para abrir o armário e ver o que eu ponho para ver o que eu ponho na mala, né? Vejam de novo, a gente não tocou muito nesse assunto, mas aqui no Kellerman, mas lá no Corpo e Trauma nós comentamos muito. Grande parte desse processo não está no cliente, está em nós. Está em nós. Está em nós. Nunca se esqueçam disso. Porque isso é o mais importante. E isso vai se revelar por uma conexão que nem sempre é da linguagem. Ou em elementos da linguagem não racionais. Não racionalizados. Então, às vezes, vai estar em um olhar que você dá.
na prosódia que você expressa, nas pausas, num toque. No caso da Jamile, que toca as pessoas. Eu não sei quem mais trabalha com toque aqui. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é simples. A gente poderia continuar nesse assunto até o sol raiar. Um dos meus desejos, sabe qual é um dos meus desejos? É fazer um encontro assim. Eu ainda vou realizar. Me aguardem. Me aguardem. Mas é fazer assim um encontro de um final de semana, sabe? Dormir, acordar assim, num lugar, né? Poder conversar por mais horas. Mas assim, voltando à realidade, né? Percebam que não deixar fluir, não querer mudar e acolher no tempo uma forma que não me ajuda, não é uma saída negativa? Isso chega em vocês? Não querer mudar, não deixar fluir e acolher no tempo uma forma que não me ajuda, não é algo negativo. Porque ao invés de deixar fluir, eu firmo um ato decisório sobre si mesmo. Ao invés de querer mudar, eu acolho a minha forma e não rejeito quem eu sou e as respostas que eu tive. E ao invés de querer mudar instantaneamente, eu acolho no tempo, por um tempo que eu não sei qual é, as formas que me compõem. Sim, O mas... Márcio repete de novo, é não querer mudar. Fala de novo, vou escutar de olho fechado até. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Não deixar fluir, ao invés de deixar fluir, firmar um ato decisório sobre si mesmo. Não querer mudar, ao invés disso, acolher e não rejeitar as minhas formas. E o terceiro, não querer uma mudança instantânea. Então, é acolher no tempo, em um tempo que eu não sei qual é, as formas que me compõem. Um tempo esgarçado, que eu não sei qual é. Não é de um dia para o outro, exige uma ação e exige acolhimento. Qual a ordem disso? Telemann não descreve nos livros. Agora, o que vai ficar mais explícito lá para frente, quando a gente vê o processo do como, é o como isso acontece. Né? Então, assim, a gente está agora nas agressões. Daqui a pouco a gente vai investigar o processo da sanfona, né? Então, assim, como é que eu me sinto bem com o tempo? Agora. Com o tempo do agora. É entendendo que esse tempo do agora é pulsante. Ele expande e retrai. Ele se intensifica e se desintensifica. Ele não é estático. Isso nos traz uma possível sensação ou percepção de que o meu estado não é fixo. Se o meu estado não é fixo, eu posso sair dele. Tudo bem? Eu sei que não é simples, mas chega um pouquinho em vocês. Para mim é o mais importante, assim. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais disso hoje à noite.
porque não é simples, né? Tudo bem? Podemos jantar? Escrevam, viu? Anotem as coisas, as questões, enfim. Se eu não conseguir trazer, expressar muito bem alguma coisa, tudo bem? Eu posso não saber tudo, mas eu sei quem sabe. Isso eu sei, viu? Uma das poucas certezas que eu sei é que melhor do que eu são os meus contatos. Tá bom? Michele, obrigado pelo relato. Karen, Patrícia, Jamile. Até breve. Boa noite. Até já.